crescer, germinar. O teu espírito convence. Vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Teu espírito convence. Vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Sim, eu serei como a árvore frondosa, e dos meus galhos sairão as frutas mais saborosas. Pois estarei plantado junto aos ribeiros das águas da vida, E nada me impedirá de viver o melhor. Eu conheço o verbo da verdade de cor. Se foi a luz que me mostrou um caminho de dor, não vai ter sombra que escureça o dia do meu crescimento no amor. Já não ouço o que o mal me diz a respeito do que é ser feliz. Considero o amor e vivo como quem não tem cicatriz. Lanço fora tudo que fiz pra ter mais do que sentir. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Sônia, Anderson, Cacau. Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? O nosso desejo é que você seja tremendamente abençoado nessa noite. Vamos falar sobre a palavra de Deus, vamos conversar acerca de algo tão importante quanto a Bíblia. E é importante nós entendermos o que a Bíblia fala a nosso respeito. Então, enquanto você estaria aguardando ainda mais um pouquinho, compartilhe o link. Compartilhe o link com seus colegas, compartilhe o link, vai ali no seu Facebook, coloca lá em compartilhar, sabe? Chame seus amigos, compartilhe o link na sua página, no seu WhatsApp, né? Compartilhe para nós estarmos conversando acerca da palavra de Deus. Eu quero dar Na semana passada eu falei bastante sobre a importância da Bíblia, a importância como palavra de Deus, a centralidade dela nas nossas vidas. E hoje eu quero usar um argumento um pouquinho diferente. Eu quero usar um outro aspecto, usar uma outra abordagem, para eu e você compreendermos quem somos. Talvez uma das necessidades que eu e você temos em não conhecer a palavra de Deus é nós não nos identificarmos com ela. E eu quero, com a graça do Senhor Jesus, com muita graça do Senhor Jesus, gerar em você identidade em Deus. Ok? Boa noite, Margarida. Olá, Rosa. Boa noite a todos. Deixa eu botar um coraçãozinho aqui. Vamos botando aqui uns ok. Joia. Alright. Vamos lá. Tem um texto que nós temos, que eu gosto de usar como referência nesses dias. E eu quero tirar aqui o velho. Deixa eu me posicionar aqui. E eu quero usar esse texto aqui de 2 Timóteo 3, 17 e 18. Olá, Maria Helena. Tudo bem com vocês? 2 Timóteo 3, 16 e 17, a palavra de Deus diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça,
para que o homem de Deus, ou seja, você, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, toda a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela fala acerca da minha vida e acerca da sua vida. A Bíblia, ela nos leva, eu e você, fazermos aquilo que Deus espera a nosso respeito. E eu quero começar respondendo essa pergunta. Por que é tão importante conhecer a palavra de Deus? Por que é tão importante você conhecer a palavra de Deus? E eu quero responder essa pergunta com quatro pontos. Primeiro deles, a Bíblia conta a nossa história. A Bíblia, ela nos apresenta Deus, mas ela não conta a história de Deus. A Bíblia conta a minha história e a sua história. A minha identidade está na página da Bíblia. Quem você é, a sua identidade está na Bíblia. Então, o primeiro aspecto, a Bíblia conta a nossa história. A Bíblia conta a sua história. Ela não conta a história de Deus, ela apenas apresenta Deus. É tão interessante porque em Gênesis 1 ela não começa dizendo prazer, meu nome é Deus, Criador de todas as coisas, Deus Todo-Poderoso, um ser incriado. Não, a Bíblia não. A Bíblia diz assim, em um princípio criou Deus o céu e a terra. Ou seja, Deus não se apresenta, a Bíblia não conta a história de Deus. A Bíblia apresenta Deus, mas ela conta a minha história e a sua história. A Bíblia conta a história do ser humano. Ok? Olá, Lelica, Deus abençoe vocês. Já então ali está a minha identidade. O segundo aspecto, a Bíblia conta a minha origem e o meu destino. A Bíblia conta a minha origem, aonde quem originou, quem eu sou, quem me criou, e também conta o meu destino. Ali a Bíblia coloca o meu destino. A Bíblia fala acerca do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro como humanidade. A Bíblia fala da humanidade, do nosso passado da humanidade, do nosso presente como humanidade e o futuro como humanidade. A Bíblia, ela traz total clareza acerca do nosso propósito de existência. Por isso, amados, é importante eu e você conhecermos a palavra de Deus. Conhecermos, porque aí nós conhecemos a nossa história, a nossa origem, o nosso destino, o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro e o nosso propósito de existência. Por isso eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus. E tem aqui uma frase que eu quero deixar para você, que é interessante eu e você entendermos isso. Tenha uma visão macro da Bíblia e você entenderá a sua origem e o seu destino. É a partir do macro que entendemos os desdobramentos da narrativa bíblica. Tenha uma visão macro da Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Uma visão macro. Eu estou querendo dizer para você o seguinte. Você que já viu aqueles filmes onde você tem um campo de futebol, marcado, olhando o campo de futebol, e de repente a câmera vai abrindo, daqui a pouco você vê o bairro, você vê a cidade, você vê o país, você vê o planeta, você vê a galáxia. Ou seja, vai abrindo. Quando você vê o planeta, você já está vendo uma visão macro. Eu e você temos que ver a Bíblia numa visão macro. Quando nós entendemos o início e o fim dela, e tudo aquilo que está dentro da Bíblia, nós começamos a entender os desdobramentos, os micros da Bíblia. As pequenas histórias, as passagens, os livros, aquilo que a Bíblia quer nos contar. Por isso é importante nós conhecermos a Bíblia numa visão macro, numa visão inteira. Porque a partir do todo nós podemos entender o micro. E quanto mais eu e você também conhecemos o micro, mais eu e você vamos compreender o todo. Então, eu quero nessa noite, nessa live, falar um pouquinho acerca do macro. É importante eu e você termos uma visão macro da palavra de Deus. Por quê? A Bíblia tem uma unidade. Toda ela conta uma só história. A Bíblia toda ela mostra apenas uma coisa. Deus criou o homem para se relacionar com ele. Deus criou você para se relacionar com ele. Esse é o propósito. Toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela conta apenas uma história.
ela é toda unificada, ela é toda unida, ela tem uma integridade apenas. Ela conta a história, a minha história. Eu fui criado para me relacionar com Deus. É isso que a Bíblia conta. Ok? Estamos comigo? Estamos juntos? Joia? Eu tenho uma câmera lá, eu estou olhando o que está acontecendo. Então a Bíblia conta essa história. Deus nos criou para se relacionar com Ele. A Bíblia conta a sua história. Então, quando lermos a Bíblia, eu e você precisamos nos identificar com a palavra de Deus. Entender que quando você está estudando a Bíblia, você está estudando a sua história. Você está descobrindo quem você é. Você está sabendo a sua origem. Você está sabendo o seu destino. E agora, eu quero trazer para você uns paralelos muito interessantes. Até vou voltar aqui para a minha câmera principal. Eu quero trazer para você um paralelo perfeito entre início e fim da Bíblia. Quero que você preste muita atenção. Estamos juntos? Joia? Oi, Thay, boa noite. Deus abençoe. Vamos lá. Eu quero que você entenda algo como a Bíblia ela é unida. Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22 são dois paralelos perfeitos. É um paralelo perfeito. Gênesis 21 e 22, Gênesis 1 e 2, os dois primeiros capítulos da Bíblia, e Apocalipse 21 e 22, os dois últimos capítulos da Bíblia. Ok. Olhando esses dois capítulos, ou seja, os dois primeiros e os dois últimos, nós temos, eu vou colocar apenas 4 itens que são paralelos perfeitos. Nós vemos em Gênesis 1 e 2 uma nova criação. Deus criando algo. Apocalipse 21 e 22, e se fez novos céus e nova terra. Gênesis 1 e 2, um homem e uma mulher. Apocalipse 21 e 22, um homem, Cristo, uma mulher, igreja. Gênesis 1 e 2, a árvore da vida no meio do jardim. Apocalipse 21 e 22, a árvore da vida no meio do jardim. Gênesis 1 e 2, Deus no meio da sua criação, Deus vindo se relacionar com o homem. Apocalipse 21 e 22, o trono de Deus estabelecido entre os homens, Deus no meio da sua criação. Gênesis 1 e 2, um jardim. Apocalipse 21 e 22, uma cidade, a Nova Jerusalém. Mas o que isso nos mostra? Deus é um Deus de relacionamento. Vemos isso da criação do Gênesis, a nova criação no Apocalipse. E agora preste atenção. Entre Gênesis capítulo 3 e Apocalipse capítulo 20, é a narrativa do plano de Deus em salvar o homem e levá-lo ao seu propósito original. Eu e você sabemos que em Gênesis capítulo 3 acontece o maior problema da humanidade. O maior problema, algo que pior poderia, o fato mais terrível da história da humanidade e suas consequências, o pecado. O pecado, ele entra na história do homem. Então, de Gênesis 3 a Apocalipse capítulo 20, nós vemos a narrativa do plano de Deus em salvar o homem e levá-lo ao seu propósito original. Você está entendendo isso? Deus criou o homem para se relacionar com ele. Nós vemos isso em Gênesis 1. Em Apocalipse 21 e 22, nós vemos o homem, uma nova criação. Nós vemos o homem novamente, Deus se relacionando com o homem, uma nova criação. Em Gênesis 3 e Gênesis 20, de Gênesis 3, Apocalipse 20, é o plano de restauração do ser humano, para que o propósito de Deus seja estabelecido. Então, o maior problema da humanidade chama-se pecado, é uma doença mortal. E todos os homens sofrem dessa doença. O pecado separou a humanidade de Deus, do autor da vida. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora eu quero que você volte aqui comigo e que você precisa perceber algumas coisas muito importantes, muito importantes. Lembre-se, eu quero que você se lembre de algo. Nós já existimos em Deus antes da criação de todas as coisas. Antes da criação de todas as coisas, nós já existíamos em Deus. A Bíblia nos diz que nós já habitávamos em Deus antes da criação do mundo. Ok. Então, aniquilar Adão e Eva após a queda significaria aniquilar a minha e a sua existência. Você tem que entender isso. Deus nos criou
Toda a humanidade já estava criada em Deus. Em Deus. Quando Deus colocou Adão, o homem e a mulher, no jardim do Éden para governar a terra, eu e você já existíamos dentro de Adão e Eva. Deus já tinha depositado toda a humanidade, a semente da humanidade em Adão. Já estava depositado em Adão. Porque alguns perguntam, mas por que Deus, quando Adão e Eva morreram, pecaram, Deus não começou tudo de novo? Porque se Deus começasse de novo com Adão e Eva, eu e você não existiríamos. Porque quando Deus trouxe ao jardim o homem e a mulher, eu e você já existíamos para Deus. Sendo assim, Deus nos amou, guarde isso, olha só que coisa tremenda. Deus nos amou enquanto nós ainda estávamos nele, nos amou enquanto nós estávamos em Adão e Eva e nos ama agora. Você pode dizer um aleluia por isso? Deus nos ama. Deus ama você. Quando ainda estávamos nele, quando ainda estávamos semeados dentro de Adão e quando eu e você existimos hoje. Deus nos ama. Por isso, Deus estabeleceu um plano de resgate para o ser humano. E não mais aniquilar o homem, mas aniquilar o pecado. Aleluia. Você pode dizer um aleluia por isso? Então, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que perceber isso. A Bíblia conta a história do amor que Deus nos criou porque Ele nos ama, Ele nos ama de forma apaixonada. O homem pecou, mas Deus continuou nos amando. E Ele estabeleceu um plano para restaurar o ser humano. Então, de Gênesis 3 a Gênesis 20, é da promessa da salvação até o juízo final. É isso que nós vemos de Gênesis 3 até Gênesis 20. Da promessa, deixa eu voltar aqui para o slide. Aqui. A promessa de Deus até a sua criação. Da redenção. Porque se você vê já em Gênesis 3, você já vê que quando o Deus vai falar com Eva, com Eva e a serpente, ele diz à mulher, a serpente vai te pisar ao calcanhar, mas você, o seu descendente, o descendente da mulher, vai pisar a cabeça da serpente. Aleluia. Está falando já de Jesus. Então, a promessa de salvação já se estabelece em Gênesis 3. E o juízo final, em Apocalipse 20. Em Apocalipse 21 e 22, uma nova criação. Comigo e contigo. Você pode dizer um aleluia por isso? E aí, amados, a Bíblia ela vai transcorrendo e Deus vai trabalhando. E à medida que vai movendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, nós começamos a ver o trabalhar de Deus em construir o plano de salvação. E eu quero colocar aqui poucos personagens, somente pontuando pequenas coisas para você entendermos algo. Pegue Abraão conhecido como o pai da fé. O pai da fé. E sabe qual foi o maior ato de fé? Sabe o maior ato que Abraão deixou para a humanidade? Lembre-se quando Isaac, o filho da promessa, novamente, promessa, filho da promessa. Quando Isaac tinha 13 anos, Deus pede a Abraão, vá até o Monte Moriá e vá lá e sacrifica o teu filho, teu único filho. Ok. O que Abraão fez? Abraão pegou o seu filho Isaac, levou-o a Moriá. E lá em Moriá, fez um altar. E aquele altar deitou o seu filho. E quando ia matar o seu filho, Deus disse, não faça isso. E lá tem uma palavra extraordinária dizendo, Deus proverá para si o cordeiro. Sabe qual foi o tremendo de Abraão? Como Abraão não negou o pedido de Deus para sacrificar o filho de Abraão a Deus, Deus não pôde negar o sacrifício de Jesus para conosco. Abraão liberou Deus a conceder o seu filho para mim e para você. Aleluia. E sabe onde quer Moriá? Em que lugar é esse? É Jerusalém. Onde Jesus morreu? Em Jerusalém. Abraão estabeleceu um altar, Jesus foi sacrificado no altar, chamado cruz. Amados, tudo foi uma
construção de Deus no decorrer da história. Moisés, o Êxodo. E é tão interessante, o Êxodo conta a história do resgate de um povo do Egito. O Egito é uma figura de mundo. Com mão forte, Deus tirou o povo de dentro do Egito para desfrutar das promessas de Deus. Deus chama um povo para chamar de seu. Além de ver toda a questão bíblica ali do Êxodo, nós vemos como Deus vai tratar conosco. O que Deus vai fazer que o Apocalipse nos conta? Nos diz exatamente que Jesus virá num dia e tirará o seu povo do meio do mundo e chamará de seu para toda a eternidade. Está ali no Êxodo. Amado, o modus operandi de Deus é igual. Então, quanto mais eu e você conhecermos a Bíblia, nós vamos conhecer a nossa história, nós vamos conhecer como Deus se move. Depois entra Davi, 1000 anos antes de Cristo, o estabelecimento do governo de Deus sobre um povo, tendo como base o relacionamento de devoção e adoração a Deus. É extraordinário isso. Nós vemos que Davi estabelece o centro do governo de Jerusalém, é uma tenda, e aquela tenda tinha oração e adoração 24 horas. É extraordinário isso. Deus é um Deus de relacionamento. Depois nós vemos na Bíblia, chegando no Novo Testamento, Jesus. Jesus vem, o Filho de Deus, o Messias de Deus, para salvar o homem caído e levá-lo à sua origem, Deus Pai. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega aonde? Ao Pai. Quem é o Pai? A origem. Amados, Jesus veio para nos levar à nossa origem. Deus Pai. Uau! Deus Pai. Jesus, o Salvador e o Senhor, nos trouxe, nos abriu a porta, o novo e vivo caminho, para eu e você novamente chegarmos a Deus. E depois nós vemos em Atos a igreja, empoderada pelo Espírito Santo. É o meio de Deus de anunciar as boas novas do reino de Deus, a salvação de Jesus Cristo, a verdade do reino vindouro, do Rei Jesus nesses últimos dias. Mas é isso que nós vemos na igreja. A igreja é o seu papel hoje, o presente. O presente está ali. A igreja hoje anunciando o reino de Deus, anunciando Jesus Cristo, o reino vindouro de Jesus. Amado, nós vemos a Bíblia é real. Nós vemos hoje Mateus 5, 6 e 7, caminho estreito, caminho largo, é presente. Mas nós temos que entender, a Bíblia conta a minha história nesses dias. Eu e você estamos vivendo páginas bíblicas. A Bíblia conta a nossa história. Hoje eu e você estamos vivendo com a pandemia mundial. A história do mundo mudou. E o que diz Mateus 24? Que nos últimos dias virão grandes pandemias. Mas a Bíblia é viva. A Bíblia, ela é viva, ela é presente. Ela conta a minha história, ela conta a sua história. Ela conta a história da humanidade. A sua origem, o plano de salvação de Deus e o seu destino. E aqui eu quero colocar um ponto muito interessante. O que eu quero colocar para vocês? Olha só. Deus é um Deus de relacionamento, mas respeita quem não deseja se relacionar com Ele nos termos dele. Eu vou voltar aqui para falar com você mais de perto. Deus é um Deus de relacionamento, mas respeita quem não deseja se relacionar com Ele nos termos dele. Eu quero voltar com você para o Jardim do Éden, ok? Vamos lá. Assim como no Éden, é nesses dias. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal sempre estiveram ao alcance de Adão e Eva. Sempre estiveram. Nós não temos que ler a Bíblia pensando muitas vezes que Deus criou o homem às 9 da manhã e o dia criou a mulher, e às 3 horas da tarde a mulher comeu o fruto da árvore, fruto do conhecimento do bem e do mal, e aí acabou, deu game over. Não. Passou-se muito tempo. O homem ficou talvez milhares de anos, alguns estudiosos dizem no Éden. Milhares de anos no Éden. Ele era um ser eterno. Ele era um ser eterno. Temos que entender, em Gênesis 1 e 2, o homem considera um ser eterno.
com um corpo glorificado, sabe? Sem morte, sem dor, sem doença. Mas a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal sempre estiveram. Mas o que mudou? Por que naquele fatídico dia, o homem resolveu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque o homem deixou de confiar em Deus. Mas o problema não foi comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto foi a consequência do homem desconfiar, não confiar no amor e nas intenções de Deus para com ele. Mas Adão e Eva, eles não confiaram no amor de Deus para com eles e colheram as consequências por seus atos, que o próprio Deus havia anunciado de antemão. Da mesma forma, hoje é conosco, mas da mesma forma, hoje é conosco. Eu e você temos diariamente, a escolha de comer da árvore da vida ou comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que significa isso? Eu vou confiar em Deus, na sua palavra, no seu amor, naquilo que Ele tem para a minha vida, ou eu vou agir segundo a minha própria vontade. A Bíblia é muito clara. E todas as minhas escolhas têm as suas consequências. Tal qual foi com Adão e Eva. Eles resolveram comer a árvore do conhecimento do bem e do mal e foram afastados de Deus. A Bíblia nos conta que aqueles que escolherem voluntariamente não caminharem com Deus, terão seu destino para longe de Deus. Mas a Bíblia não mente. Por isso é importante nós conhecermos a Bíblia. Mas Deus não se trata com Deus com escárnio, com da forma zombando de Deus. Não, eu posso fazer o que eu quero e depois eu me acerto com Deus. Mas tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, a Bíblia conta uma história. A Bíblia é um livro pessoal. Pessoal, um livro para mim. A Bíblia conta a minha história. A Bíblia revela um Deus que criou você, e deu a todos nós os caminhos para eu e você andarmos com Ele. A Bíblia revela isso. Deus revelou todos os caminhos, deu todos os caminhos para eu e você andarmos com Ele. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. A Bíblia mostra que Deus sempre abençoa aqueles que se voltam para Ele de todo o coração. Você vê isso de toda a Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse. Nós vemos isso, que Deus sempre abençoa aqueles que se voltam para Ele de todo o coração. A Bíblia também mostra que Deus trata com rigor aqueles que obedecem a Ele. Mas a Bíblia não omite nada. Pega um livro transparente e a Bíblia. A Bíblia não omite absolutamente nada. A sua história está na Bíblia. A forma como você vive o seu presente está na Bíblia. O seu futuro também está descrito na Bíblia. O seu futuro também está descrito na Bíblia. Então, eu quero terminar nessa noite com essa frase. Deus chama você para se relacionar com Ele. E conhecer a Bíblia é conhecer o amor de Deus para conosco. É isso que conta a palavra de Deus. Por isso, se identifique com a palavra de Deus. Ela não é um livro que não tem nada a ver com você. A Bíblia conta a sua história. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais você vai conhecer a você mesmo. Seu passado, seu presente, seu futuro. Sua origem e seu destino. É isso que a Bíblia conta para você. Então, quanto mais eu e você tivermos a ideia do macro, toda a Bíblia, eu e você vamos conhecer os desdobramentos dela. Ok, querido? Vocês foram abençoados nessa noite? Então ame a sua Bíblia. Ame a palavra de Deus. Sabe, estude ela de Gênesis ao Apocalipse. Eu vou na quinta-feira dar um pequeno panorama só para ajudar a você a conhecer, a se encontrar melhor na Bíblia. Dar um contexto histórico, certo? Para você conhecer o Velho Testamento. De uma forma simples, meia hora, certo? Na outra semana eu vou passar isso de novo. Mas é importante que você entenda, a Bíblia é um livro pessoal, ela fala a seu respeito. Guarde isso, de Gênesis 1 e 2, Apocalipse 20, 21 e 22. Todo
De Gênesis 3, Apocalipse capítulo 20, é o plano de redenção do ser humano e o juízo final. A Bíblia conta uma história, a sua história, a história de amor, de um Deus amoroso que criou você, amou você e quer você por toda a eternidade com Ele. O que você escolhe? Deus ou o Senhor? Vamos orar. Pai Celestial, obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por esse tempo extraordinário. E eu quero pedir de uma forma muito especial, que esteja trazendo luz, trazendo entendimento acerca da palavra de Deus para a minha vida e a vida dos meus irmãos. Senhor, traga entendimento, traga luz, traga compreensão, que a Bíblia é um livro pessoal. A Bíblia é um livro da nossa identidade. Senhor, porque nós devemos nos identificar com a Tua palavra, porque ela conta quem somos. Espírito Santo, esteja trazendo entendimento. Traga entendimento aos olhos do nosso coração, para compreendermos a Tua palavra. Eu abençoo cada pessoa que está me assistindo nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe cada casa, em nome de Jesus. Eu abençoo com saúde, com provisão, com força, com vigor, com ânimo. Senhor, eu declaro, Senhor, força sobre a vida dos meus irmãos, ânimo. Em nome de Jesus, que haja paz em cada casa. Aleluia. Amém. Amados, para terminarmos, mas amanhã, hoje é terça, segundo dia de jejum, temos uma semana de jejum e oração, e eu quero convidar você, mas entre nesse jejum, sabe, está de cabeça. Hoje nós temos tempo para orar pela nação, temos tempo para orar nesses dias, e temos clamado, Senhor, vem mover nesse tempo, trazendo a cura pela Covid. Senhor, clamar por dias de avivamento, de um grande derramar de Deus, que nós estejamos comprometidos com a igreja, comprometidos com o corpo de Cristo, com os propósitos de Deus. Tem o projeto do Espaço Vida, certo? Precisamos de um terreno, de financiamentos, precisamos executar o projeto, certo? Nos próximos dias estaremos falando mais detalhes acerca desse projeto. Mas Deus está fazendo grandes coisas. Começa a jejuar, sabe? Pedindo, Senhor, queremos crescer na graça do Senhor Jesus. E que graça? Em amar mais o Senhor. Mas, sabe, coloque lá, eu postei várias vezes a lista de oração, os propósitos de oração de jejum. Mas são dias extraordinários. Dias extraordinários. Difíceis. Não estamos vivendo dias fáceis. Cada um com as suas lutas, com as suas dificuldades. Mas saiba, Deus já preveu todos esses problemas. E Ele já nos proveu a solução para eles. Creia nisso. Deus é contigo. Alegre-se em Deus, porque Ele já tem a solução para você. Permaneça abençoado. Até a próxima quinta-feira. E amanhã, mais um dia de jejum. Fique na paz.